É hora de parar, respirar fundo, acalmar o seu coração e refletir. Hoje o nosso momento de reflexão, toda quinta-feira, com ela, a educadora Marisa Pinto, encerrando o mês de abril. Marisa, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Manhã TCM. Bom dia, Penélope. Que alegria estar aqui mais uma vez. Para, como você disse, encerrando o mês de abril, né? Um mês com tantos eventos, com tantos acontecimentos. E eu quero propor para a reflexão de hoje pensarmos no autocuidado, Penélope. Quantas vezes a gente fica numa correria tão intensa que parece que a gente é uma máquina. E você não para, você não se cuida, você não se percebe. E você está tentando cuidar dos outros, está tentando fazer pelo outro. Mas a gente tem que lembrar que a máquina mais eficiente do mundo precisa de manutenção. Então é importante a gente parar, se olhar, se perceber, se cuidar para poder cuidar do outro. Tem um cantor lá de Tocantins, que eu admiro muito, que é o Elder José. Ele diz, se você não cuida bem de você, como é que vai cuidar de mim? Então, nessa correria do dia a dia, a gente quer cuidar do outro, quer fazer pelo outro. E muitas vezes a gente esquece que a gente precisa de cuidados, né? Então, queria propor para a reflexão de hoje, pensarmos na importância do autocuidado. Cuidado com o seu corpo, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com as suas relações, cuidado com o seu dia a dia. Porque esse cuidado é que vai fazer a diferença. Se você cuidar bem de você, você vai acabar tendo condição de cuidar melhor do outro. A gente vê no avião, você está lá, então se tiver alguma dificuldade, a orientação é a primeira coisa, você cuidar de você, né? Se cuida e depois você vai cuidar do outro. Você concorda, Penélope? Plenamente, Marisa. E aí faço o questionamento também. Quem cuida de quem cuida? Quando a gente pensa naquelas profissões de cuidado, o médico, a enfermeira, o enfermeiro, a médica, que estão ali sempre servindo e cuidando. Será que essas pessoas também se cuidam? Certo. Então, é super importante pensar nisso. Então, para você refletir, você que está conectado no Manhã TCM, tem ao longo da semana para você pensar, você está cuidando bem de você? Então, que seja essa a nossa proposta, que ao longo dos nossos dias, final do dia, antes de dormir, é bom dar uma paradinha e pensar, eu me cuidei? Ou pelo outro, eu me sacrifiquei? Quantas vezes a gente faz isso, né, Penélope? A gente esquece que para cuidar bem do outro, você precisa cuidar bem de você. Quantas vezes você está lá naquela pressa, naquela correria, não cuida nem dos seus pensamentos. Então, cuide bem de você. Se você cuida bem de você, você está preparada. Você está prontinha para cuidar do outro. E esse cuidado, Marisa, ele pode começar pequenininho. Beber água. Às vezes Exatamente. você está num dia tão corrido que você esquece de beber água. Ou às vezes estou aqui no programa, daqui a pouco tem uma gravação, hoje não vai dar tempo a almoçar. Aí eu já não bebi água, também não almocei hoje. Daqui a pouco eu também não vou conseguir ir para a academia hoje e assim eu vou abandonando essas práticas e esses hábitos que fazem que eu me cuide. Sempre em prol, seja de um trabalho, de uma outra pessoa, de uma outra situação. Mas nesse sentido nós vamos sempre prolongando aquilo que de fato cuida da nossa saúde. Exatamente, Penélope, você colocou muito bem. A gente fica postergando, né? Depois eu faço, depois eu cuido. E esse depois às vezes não chega. Então vamos pensar nisso, vamos cuidar bem de nós para estarmos fortes e cuidarmos melhor do outro. É essa a proposta para a reflexão. Quero aproveitar e mandar um abraço bem carinhoso para o meu netinho Andrezinho, que completou 10 anos de idade. Maravilha. Vieram os avós que moram lá no Rio de Janeiro, Mário Neves, Tuca, tia Deise, todo mundo aqui celebrando a vida de Andrezinho. E como a vida é essa roda gigante, né? Uma hora você está celebrando, outra hora você está se despedindo. Eu fui para a Sul para a despedida de Aldenora. Aldenora Pinto, minha prima, uma pessoa muito querida. Teve seus últimos momentos muito dignos, com carinho, atenção da família, dos filhos. E as pessoas dizem para mim, Marisa, você parece Antônio das Almas, um homem que tinha lá em Açu, morreu alguém, você vai? Eu vou.
eu vou para os encontros tristes, porque não vai ter outra oportunidade. É aquela ou não terá. Porque eu também quero ir para os encontros felizes. Então, às vezes, a gente não vai para um, só vai para o outro, mas eu quero estar lá nos momentos tristes, porque é muito bom você sentir o carinho, a solidariedade, a presença do outro. Então, eu quero estar perto dos meus amigos, dos meus familiares. E eu fui para a despedida de Aldenora. E um momento triste, a cidade toda, as pessoas estavam lá. A Aurieta e a Albani estavam muito tristes lá na Bahia, não chegaram a tempo, não vieram, mas a gente vai para abraçar os que ficam, né? E dizer que o mês de abril está acabando, foi um mês de muitos acontecimentos felizes, teve o Sambaião de André da Mata, né? Amanhã tem André da Mata de novo, lá no Cafezal, uma roda de samba, convidar todos vocês para também estarem lá. E dizer que dia 1º tem o aniversário de Aitã, meu genro, a minha família toda, eu sei de memória e não quero esquecer, porque quando estou cuidando de mim, estou também cuidando deles, né? E desejar feliz aniversário para Aitã e lembrar que a vida tem que ser celebrada todos os dias. Antes de vir para cá, para me cuidar, eu passei em Mariana Cardoso, que fez minha maquiagem, arrumou meus cabelos, Bruna, que cuidou das minhas unhas, Lucas dos cabelos, Mariana da maquiagem. Mariana está numa imersão lá no termo. Você ouviu falar nessa imersão? Não. Protagonista. Tem muitas mulheres falando do protagonismo digital. Muito legal. E elas estavam todas se produzindo lá em Mariana Cardoso. Eu fiquei muito feliz. E mais feliz ainda de estar aqui com vocês e com você, estar conectado no Manhã TCM. Tenhamos uma boa semana. Amém, Marisa. Encerrando esse mês de abril com muita maestria e que maio venha ainda mais abençoado, que a gente possa celebrar, então, todos os dias as nossas pequenas, grandes conquistas. Celebrar se hoje você conseguiu fazer todas as refeições, por que não? Se você conseguiu bater a sua meta de água, conseguiu ir para a academia, exercer com maestria também o seu trabalho, os seus ofícios. Excelente reflexão, Marisa. Sempre um privilégio recebê-la na nossa casa, no nosso Manhã TCM.